Olá, iniciando nosso 2025, já de branco, no Janeiro Branco, com o nosso episódio número 4 do Fonocast. Trouxemos como tema saúde mental no trabalho e a nova NR1. O que você precisa saber sobre? Vamos informar, conscientizar e promover a reflexão sobre saúde mental no trabalho, conectando as mudanças trazidas pela NR1 com a importância do cuidado com o bem-estar emocional. Nada melhor do que trazer as nossas master psicólogas da Fonoclin, Ana Paula, Alexandra e Ana Carla. Vou deixá-las se apresentarem e logo mais continuaremos. Por favor, façam a apresentação de vocês. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite. Sou Ana Paula, tenho mais de 9 anos de atuação como psicóloga. Atuei por 9 anos na área organizacional. Hoje atuo como psicóloga do trânsito e psicóloga do trabalho na Fonoclin. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandra, já sou psicóloga da Fonoclin há mais de 15 anos e hoje eu tenho como especialização perícia criminal, sou doutora em psicologia social e trabalho atualmente na questão de avaliação psicológica de acordo com os riscos e análise dos ambientes dentro das empresas, juntamente com a Fonoclin. Maravilha. Olá, pessoal. Não tenho tanto tempo assim como a Alexandra. Meu nome é Ana Carla. Acho que eu estou na Fonoclin desde 2016, 2015. Sou psicóloga do trabalho lá e também sou psicóloga do tráfego há alguns anos. Não lembro bem, mas há algum tempinho. Maravilha. Então, para darmos início ao nosso episódio 4 do Fonocast, vamos abordar a nova NR1 e a saúde mental no trabalho. Eu gostaria de discutir com as nossas profissionais, Paula, como a saúde mental se encaixa no contexto das mudanças trazidas pela nova NR1, com a entrada em vigor agora, em maio de 2025, sobre a gestão de riscos ocupacionais. Eu costumo pensar que a saúde mental, ela está em todos os locais, né? Principalmente no ambiente de trabalho, que é onde demandamos maior parte de tempo da nossa vida. Sendo assim, em vários fatores, como qualidade no trabalho, programas que viabilizem, né, o colaborador a ter não acesso apenas àquela rotina de trabalho, mas também ter acesso a oportunidades que deixem ele com uma tranquilidade melhor, uma vida melhor em relação à saúde mental, é onde se pode se encaixar a atuação da saúde mental aí nessa questão toda, não é? Porque quando fala-se de saúde mental, a gente imagina que é alguém com doença. Sim. E não necessariamente é alguém doente, né? Sim. Falar de saúde mental é falar que alguém está vivendo com qualidade de vida. E hoje, quando se fala em problemas relacionados à nossa psique, a gente envolve várias questões, como, por exemplo, pensar que, eu penso numa frase bem bacana, que a vida, ela costuma ser uma corda na qual precisamos nos equilibrarmos. Então, a qualquer momento, a gente pode se desequilibrar. Então, é aonde, quando colaborador, quando desequilibrar, o que a empresa vai fazer conosco? Qual é o papel dessa empresa? O que a empresa tem para nos oferecer enquanto colaborador, para que quando houver o desequilíbrio, seja por parte de questões da própria empresa ou da vida pessoal, como é que voltar o equilíbrio da nossa corda e da vida? É isso mesmo, Paula. É chavão, né? Mas a gente escuta muito assim em conversas informais, né? A pessoa, o colaborador, o indivíduo, ele é um único, ele é um só. Então eu vou para o meu trabalho, Cristine, com os problemas que eu trouxe de casa, com algo que eu não resolvi ontem, com algo que eu fiquei pensando,
porque falei daquela forma com alguém, enfim. Então, não dá para separar, mas dá sim para a gente tentar equilibrar, a gente gerir, a gente tentar se trabalhar, e aí envolve autoconhecimento, Isso. envolve a questão da gente se sentir bem naquele ambiente Sim. de trabalho, e por que não ser um local, apesar de ser o local de trabalho, mas ser um local divertido, um local leve, prazeroso. Gente, quando eu, como médica examinadora, faço questão de perguntar no momento da avaliação se aquele trabalhador, aquele colaborador, se ele vem satisfeito, feliz, com Muito propósito, importante. se ele acorda com vontade de fazer melhor, de dar o melhor dele, de um pouquinho, 1% melhor Uhum. do que foi ontem, Foi né? ontem. Porque aí a gente começa, a gente sente, né? Então, quando a gente vai para a empresa, que a gente, assim, como eu já fui para empresas, quase 100% dos colaboradores, eu amo trabalhar nesse lugar, eu fico super feliz, eu venho para cá com vontade, aqui é a minha segunda casa. É o lugar que Tenho passa prazer. mais tempo, né? Pois é, muitas vezes passa muito mais tempo lá do que na em própria casa. casa, com os filhos, com o marido, né? Então, tem que ser bom. A gente prega muito e procura fazer muito isso mesmo lá dentro da Sim. Fonoclin. Eu acredito que, assim, não só nós, eu, Ana Paula, mas os meninos, assim, que trabalham em gestão, em liderança, a gente prega muito isso. Tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Claro que vão ter as intempéries, vão ter problemas, vão ter fogo para a gente apagar, mas no geral tem que ser muito bom, tem que ser muito prazeroso, acordar com aquela vontade de fazer diferente, fazer melhor, trazer o novo. Não, teve aquela questão, mas eu não vou esmorecer por isso, vamos ver como é que a gente pode fazer. E acontece muito também, e às vezes você tá com problema em casa, e no trabalho vai ser o lugar que eu vou relaxar, Sim. que eu vou produzir, que a Quantas minha pessoas cabeça... às vezes não querem voltar para não casa querem voltar pra porque casa. estão totalmente confortáveis dentro daquele ambiente Isso. profissional. Isso. É E aí verdade. se sente acolhido, né? Escuto isso também. Doutora, eu prefiro estar aqui, às vezes, do que estar no ambiente de casa que está meio É conturbado, um ambiente né? acolhedor, né? Exatamente. Quando o ambiente é acolhedor. Não teve nenhuma das palestras às quais eu já proporcionei a ambientes de trabalho que uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer para os colaboradores, etc., é onde é que tu passa a maior parte do teu tempo? Um grande percentual da tua vida, tu passa onde? Aí alguns, bom, eu passo tantas horas dormindo, eu passo tantas horas trabalhando. Então, já parou para observar que quando tu está dormindo, tu está totalmente offline. E o que é que tu pode fazer por você? Descansar. Agora, dentro do ambiente de trabalho, o que é que você pode fazer para que aquele ambiente de trabalho seja prazeroso, construtivo, né? Então, existem certas situações que às vezes as pessoas criam aquele monstro. Só que nós temos, da área e outras áreas, desmistificar essa questão desse entendimento, como algumas pessoas têm, eita, hoje é dia de trabalho, hoje eu estou querendo tirar férias. Mas tem aquelas pessoas e tem também aquela, às vezes, falta de informação que leva as pessoas a não, digamos, desculpe assim, aquela falta de informação que leva as pessoas a acreditarem que o trabalho é isso. Só que um trabalho é necessário para a nossa construção psíquica. Eu costumo dizer... Dignifica o homem. Exatamente. Né? Eu costumo informar o pessoal, me fala sobre tua vida aí, o que é que tu tem, o que é que tu quer ter, o que é que tu gosta... Aí no final eu pergunto, o que é que tu precisa fazer para tudo isso? Quando a gente leva para uma parte prática, digamos, do ter, do ser, né? Eu quero fazer uma viagem, então o que é que tu precisa fazer? Planejar. Para planejar essa viagem, uma das coisas que tu vai ter que ver é como tu vai trabalhar, como tu vai bater tuas metas, como é que tu vai se preparar por inteiro para gerar um percentual da tua vida lá, porque uma está no colchão, a outra tu trabalhando, a outra está dentro da família, a outra está no teu lazer, dentro das questões. E às vezes falta aquela questão de jogar para o outro, perguntar ao outro como ele está se vendo, o que é que ele quer ali ver, o que é que ele precisa ver. Aí a gente acaba vendo muito essa situação dentro do ambiente de trabalho. Um exemplo, tem ambientes que é a coisa mais digna assim, bom dia. A forma como tu vai abordar o outro dando bom dia, tu tem total responsabilidade sobre esse dia dele. Não adianta tu dar um bom dia e passar reto, enfim. Não, tu tem total responsabilidade sobre essa situação e outras. É isso.
Então, gente, dando continuidade, Alexandra, quais são os principais riscos psicossociais presentes no ambiente de trabalho que poderiam afetar a saúde mental dos colaboradores? O que é que você podia trazer para a gente? Assim? Olha, hoje, uma das coisas que está muito gritante é essa questão do excesso, da carga de trabalho, a falta de planejamento dentro dos setores, né? E onde existe um gestor lá, mas existe 3, 4 funcionários ali. Por que não fazer um planejamento ali de carga horária do que se tem que ser feito ali dentro do contexto? Aí o que é que acontece? Se fala mais dentro do ambiente, dá mais sugestões dentro do ambiente, até sugestão com relação a uma cadeira, com relação a um banheiro, com relação a uma poltrona, com relação ao ambiente ali de haver uma interação. Algumas empresas hoje elas já fazem algumas situações com relação a promover eventos uma vez por mês, um happy hour, alguma coisa. Tudo isso é muito enriquecedor para o ambiente, porque cria uma interação interna e dentro do contexto acaba o próprio se exigindo um pouco mais com relação ao ambiente. Entendi. Então, aí a gente traz a questão do excesso de trabalho, né? Carga horária exaustiva, Isso. falta de planejamento. O que mais a gente poderia trazer? A gente assim? pode colocar também os conflitos, assim, dentro de qualquer empresa, é interessante que tenha uma pessoa que possa mediar esses conflitos, né? Seja um gestor, seja um superior, uma pessoa que esteja com um olhar ali atento para nesse momento fazer aqui você quer passar do horário, mas para o seu bem, até aqui, amanhã a gente continua. E conflitos internos, né, no geral. O que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode melhorar. Então, até esse olhar para depois, eu estou percebendo que aqui no ambiente de trabalho a gente precisa de uma avaliação. Né? Certo. Chamar um psicólogo, vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer, vamos fazer uma pesquisa, o que é que a gente pode fazer para melhorar nessa área de trabalho nossa. Mas para isso precisa ter alguém com um olhar muito atento também, né? Que esteja ali, incluído na rotina de todos, no dia Na a dia. atuação, no dia a dia de vocês, no momento de avaliação, assim, é comum vocês ouvirem relatos de colaboradores em relação a assédio sexual, assédio moral, a questão de carga horária exaustiva, abuso de poder. Me contem um pouco, assim, o que é que vocês trazem mais sobre riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Hoje, uma das coisas que é muito atuante também é essa questão do assédio moral, porque o assédio moral ele tem várias configurações ali. Só em você não respeitar a privacidade do teu funcionário ali, tu não respeitar a carga horária dele, tu não respeitar... O horário do almoço. Exatamente. O funcionário saiu para almoçar, né? Exatamente. E aí eu tô precisando agora. Eu tô precisando agora. Então, né? A questão de que muitos colaboradores não se expõem, não se colocam por uma falta de oportunidade, e ao mesmo tempo medo de se expor, porque a gente sabe que o desemprego também está muito grande aí. E eu já vi situações do gestor dizer, olha, se não estiver satisfeito, vai embora. Mas não procura saber o que está acontecendo para aquela pessoa não estar produzindo. Então, aquela pessoa às vezes está com uma coisa simples, uma dívida básica, que pode se antecipar umas férias, um desentendimento de setores. Uma das coisas que eu acredito que vocês também tenham esse conceito assim com relação, é o quê? Nem todo mundo que trabalha numa empresa, às vezes, ela está assim adaptando aquele setor. Por que não conversar e ver se ela quer ir para um financeiro, ver se ela quer ir para um comercial? Ela, a priori, ela veio atrás de um trabalho, um emprego. E um gestor, ele tem que ter, digamos, essa percepção, amplo, esse olhar mais específico. Por quê? Para não perder excelentes profissionais que não estão desenvolvendo aqui no administrativo, mas se jogar para um financeiro, conseguindo mostrar o seu talento. O resultado. E se o gestor não conseguir ter esse olhar, né, ele pode contratar um psicólogo organizacional para fazer um processo seletivo, ver onde é que a pessoa se enquadra, né? Qual é o melhor lugar onde ele vai desenvolver. Às vezes é uma pessoa que tem um potencial altíssimo, mas não vai desenvolver no lugar que está, né? Não está tendo a oportunidade de conseguindo se encaixar, né? O que eu percebo muito é que, na maioria das vezes, a empresa ela quer que o funcionário ele seja perfeito. E vice-versa. O colaborador também quer que a empresa seja perfeita. E nesse meio termo aí, eles esquecem
né, que aquela pessoa que de repente entrou com alta motivação vai ter um período ali que ela vai acabar entrando no sofrimento, no estresse, e que a produtividade, naturalmente, ela vai baixar um pouco. Mas isso não significa que a pessoa não vai voltar, né? E quando isso acontece, ali o gestor acaba, então, entrando em conflito com aquele colaborador e o colaborador não consegue se expressar. É aí onde eu acho que deveria ter um psicólogo, principalmente uma pessoa profissional, da mente mesmo, que conseguisse ali intermediar as duas razões para que os dois entendessem, que eu costumo até usar uma frase de Freud, que existem debilidades. Então, a empresa deve aprender a trabalhar com as debilidades do colaborador e o colaborador também deve se adaptar com as debilidades dele, que ele apresenta naquele momento, para que ele produza ainda assim o melhor que ele possa produzir e produzir também com a empresa naquele momento que ele está vivendo, dar o que ele consegue dar naquele momento. Entender que é uma construção, Exatamente. né, de ambos. E existe também aquela questão de, eu sou psicóloga da empresa, eu fui contratada, então, Ana Paula, vai e faz o teu trabalho. Mas quando uma pessoa vai fazer algo novo, ela fica insegura. Mesmo que ela tenha se profissionalizado uma vida para aquele processo, ela quer receber um método, por onde começar, para que ela se sinta do tipo, eu não vou errar. Então, as empresas, hoje, elas trabalham muito no imediatismo. Vai lá, faz. E, nesse meio termo, também gera um sofrimento para aquele colaborador, porque ele fica... Paulo, como é que eu começo? Parece que eu estou me vendo e me enxergando. Eu entrei para trabalhar no hospital aqui do nosso estado. E existia, né, o programa computador do hospital, onde a gente tinha que alimentar, evoluir os pacientes, e literalmente eu fui jogada. Abra esse computador, se vire. Não houve uma orientação, treinamento. Um treinamento, uma capacitação, aquela semana. Não, cheguei no primeiro dia de trabalho, eu não sabia nem para onde ir. Gente, eu me senti assim, é natural isso que a Paula está falando, você quer dar o seu melhor, você se cobra, mas é inerente a qualquer processo você se familiarizar, você aprender, outras pessoas que já estejam há mais tempo te passar, né? Porque aí eu acho que vai reduzir a ansiedade do outro em querer ver aquilo sendo feito de forma correta, e nesse meio aí, você abre aí espaço para erros, porque você não treinou, você não foi treinada, você não recebeu orientações, é tudo ali, ó. Se chega a se fazer o inventário psicossocial, um dos pontos que iria ser detectado seria essa questão de falta de informação. Que é essa questão de que, se vai fazer um treinamento, tu vai passar uma informação de como aquela pessoa vai atuar ali com aquele processo burocrático. Aí... Gente, eu saí amando e odiando ao mesmo tempo. Amando porque eu estava ali onde eu queria estar, lidando com pessoas, cuidando, examinando, e ao mesmo tempo aterrorizada, amedrontada, assustada, sem saber se eu ia dar conta daquilo, o medo de errar uma prescrição, uma dosagem, Imagina se você não voltasse no dia seguinte. Né? Fiquei assim, né? Então, assim, claro que perseverar, o exercício vai lhe levar lá na frente ao acerto. Mas, assim, podia ser menos dolorido, menos sofrido, menos traumático, vamos dizer assim. E tanto é que marcou, mas marcou de uma forma negativa esse começo. Mas, mesmo assim, no meio disso tudo, você aprendeu a trabalhar com suas debilidades. Sim, com que certeza. Foi a falta de um processo, a falta de um caminho que você teve que trilhar sozinha. E tudo bem, porque somos seres vulneráveis. Nós temos nossas dificuldades, mesmo com a intenção de acertar, de fazer o melhor.
Existem coisas que você não está familiarizado, ou você não sabe como o setor espera acontecer, E às e vezes você tem você- que adivinhar E simplesmente. às vezes você funciona já fazendo aquilo muito bem em um lugar, mas no outro lugar você não sabe qual a rotina, Sim, né? porque existem as normas, Isso. o horário, a prescrição tem que ser até que horas. Eu descobri isso, ninguém me falou. Então vai entrar como uma não conformidade se não entregar. Eu fui descobrindo literalmente day by day, como diz a Uhum. história, né? Aí você não desiste. E aquele que, diante das circunstâncias e a dificuldade, acaba desistindo. Porque vai desistir? Porque é fraco? Não, é porque todo mundo tem uma predisposição diante das circunstâncias as quais são lhe impostas, lhe colocadas ali. Então, existe o forte nosso, existe o nosso fraco. Só que as instituições têm por obrigação, se ela vai te botar, digamos, te proporcionar uma colocação dentro da empresa, ela tem que te dar a condição ali para que você possa desenvolver o que te foi solicitado. O que é que esperam de você, né? E o mais grave, eu estava literalmente lidando com o bem maior do ser Vida, humano, sim. que é a Vida. saúde, a vida da pessoa, É. né? Então, claro, eu não sou louca seria louca de fazer algo irresponsável, mas assim, sei lá, uma teclada diferente, algum erro podia gerar um erro que pudesse Sim. comprometer lá na Sim. frente, entendeu? Então, eu saí assim, naquele dia dizendo, meu Deus, mais do que nunca, que isso sirva de lição para jamais eu repetir isso na minha Sim. empresa. Sim. Eu tenho a oportunidade Uhum. de ir lá, quando a gente acolhe um colaborador, da gente dar o treinamento, da gente apresentar a empresa, os colaboradores, deixar essa pessoa acompanhando uma outra pessoa que esteja naquela função que ela vai vir a É o realizar. suporte, né? Com que todo mundo certeza. precisa desse suporte, Perguntar. que é o Não tenha medo de acolhimento. perguntar. Até medo eu tinha de perguntar, porque as pessoas já Então você estavam não se tão sentiu acolhida, que é uma antigas coisa que a lá gente tem que se sentir dentro do ambiente. né, que aquilo era tão automatizado já. Ok, mas você está aqui há anos, eu não conheço, Uhum. para mim é tudo novo. E é natural que isso Sim, aconteça. sim. Eu, pelo menos, Aí penso você vê dessa que essas forma. pessoas, elas Acaba sendo um ambiente tóxico. não, e ela de reproduz competição. aquilo que foi colocado Pois para é. ela no passado. Pois é. Né? Então, se eu Gente, as pessoas aqui, estão tão ali então, no automático que elas não não enxergam. vou perder tempo de te orientar, porque na minha época, quando eu entrei há 6, um ano, que Era foi, assim. Então Ah! você vai ter que passar tudo que Aí eu você passei. vai quebrar ciclos. Aí agora, o próximo que Nossa. chegar, você estando lá, você vai quebrar esse ciclo, né? agora é claro Vai, que a gente vai me sabe. mostrar que é Com diferente. certeza. Exatamente, aí isso já cria uma desarmonia ali dentro do ambiente, Mas que uma acaba um ambiente individualidade. desse, Carla, tendo um turnover altíssimo. Sim. Porque não fica a pessoa. É. Fica não. Ninguém quer A nem estar rotatividade lá. é gigante, Quando né? eu entrei, as pessoas até Nossa, você vai para aquele setor. Pior que tem. Ó, Olha, Já olha, olha que, que recepção. olha o que é que te venderam. É. Já te venderam, né? Nossa. Enfim, Mas então, Carla, poderia falar assim um pouco para a gente como as empresas elas podem se preparar para implementar as mudanças da NR1 em relação à saúde mental e assim promover um ambiente de trabalho mais saudável? Eu acho que o primeiro passo é ter um psicólogo, né? Ou a empresa, se ela não puder ter aquele psicólogo, vamos contratar uma empresa que ela vai fornecer esse programa, né? Pra gente. fazer o inventário psicossocial tem que ali. ter. E que o Isso. psicólogo atue como psicólogo, não seja jogado lá no departamento pessoal Isso. e faça só o papel burocrático, como a gente vê muito isso hoje em dia. Tem que ter um levantamento, né? A empresa ela tem que saber qual o risco, a gente tem mais funcionário onde, o que é que a gente pode fazer, né? Se ocorrer alguma coisa aqui, vai vir de que setor? Qual o setor que a gente acha que pode vir? Tem um risco maior de desenvolver. Então, vai trabalhar para que desenvolva um programa, né? Que tenha esse suporte, né? Que possa, na verdade, evitar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco e a gente tem isso, né? A gente tem a parte do adoecimento e a gente tem a parte do que a gente pode fazer para evitar. Eu acredito que o programa, né? Esse programa novo da NR vai ser nesse sentido. Preventivo total, né? O que a gente pode fazer? Pode ser que acontece, são seres humanos, então qualquer coisa pode acontecer. Mas vai evitar. Vamos tentar evitar. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para evitar isso, né? Com certeza, né, o advento, a reformulação da NR1 vem aí para estimular muito a profissão do psicólogo, né? Dando oportunidade de trabalho, né? Sim. Abrir esse campo de trabalho.
nas empresas, mais ainda, e o psicólogo implementar essas questões, essas atitudes, essas rotinas diárias. Programas também que facilitem que os colaboradores eles tenham mais contato, um contato de um relacionamento interpessoal mais saudável também. Além disso, acho que um ponto bem importante seriam programas também do que é clichê que a gente já sabe. O que mais diminui depressão, o que mais diminui ansiedade, atividade física. Então, hoje tem algumas empresas que já implementam programas associados a academias, a ginásticas, para que aquele colaborador ele também entenda que ele não está ali apenas para trabalhar, mas que ele vai ter um momento ali que ele também vai estar em movimentação, vai estar em grupo, que ali vai liberar hormônios, vai estar com contato com pessoas e minimizar possíveis danos que o próprio trabalho possa acarretar referente a estresse ou Inclusive ansiedade. psicoterapia também, né? Tem algumas Sim. empresas que semanalmente tem um psicólogo que vai lá para atender os colaboradores. Sim. Né? E não é um psicólogo que ele não tem vínculo com a empresa, né? Então, assim, a pessoa já vai se sentir mais à vontade para falar, para conversar. E aí é semanalmente. Então, você vê que a empresa que faz isso, ela já está investindo, né, na saúde do A colaborador. Carla tocou um ponto importante, eu já trabalhei com empresas e eu já fiz esse papel de psicoterapeuta de líderes. E é bem engraçado, porque em uma reunião, assim, geral, eles costumam ficar em silêncio, ninguém fala nada do que Não fala. querem interagir, ficam Não lá na fala sua do que acha, caixinha. do que pensa. E quando eu me comprometo ali como psicóloga de que eu vou confiar que aquela conversa não vai sair dali, eles realmente falam as dores dos setores, as dores referentes às pessoas. E ao acompanhamento acontecer, a única coisa que eu escuto sempre é que eu precisava pelo menos falar. Eu sei que não vai ser resolvido, mas a fala repetida me esvaziou, me melhorou. Então, como a Carla colocou, essa importância da psicoterapia corporativa, tanto para fazer a escuta direta, quanto principalmente também para fazer aconselhamentos psicológicos dentro do trabalho, que por vezes ali no dia a dia, no cotidiano, é uma coisa muito simples, que a gente fala, olha, vai lá, fala com ele, resolve isso. Não fica achando que ele falou de você, mas vai lá, resolve, são dois adultos, para que um pequeno conflito seja resolvido de modo bem simples, sem que acarrete ali um ano todo de um relacionamento afetado. Verdade. Cada um já tem o seu comprometimento ali, seus problemas pessoais, e etc, etc. Dentro de um contexto daquele, qualquer coisa ali, qualquer faísquinha vira um incêndio. E se não tiver um mediador, um profissional ali, que possa orientar, dizer, vem cá, não vamos deixar para amanhã o que nós podemos conversar hoje. Vem cá, vamos resolver? Chega perto, o que é que está acontecendo? Teve um colaborador que, digamos, eu até hoje acho que tem uns 6, 7 meses, ele entrou na sala todo, né? Ele havia passado por outra psicóloga numa questão de uma avaliação e simplesmente foi perguntado como ele estava, o que ele gostava de fazer, etc, etc, etc. Mas na hora que ele chegou lá, eu não perguntei nada. Eu não falei nada, eu deixei ele sentado lá. Aí ele simplesmente só olhou para mim, a senhora vai me perguntar o quê? Aí você quer que eu te pergunte o quê agora? Ele simplesmente, como é que eu estou? O que eu quero? O que é que eu gosto? Eu simplesmente disse para ele, não andam te perguntando isso, não, as pessoas andam muito ocupadas em botar atribuições, a cobranças, a metas, e na verdade não chegam para a gente para perguntar nada. E esse colaborador, ao invés de eu passar 25 a 30 minutos, que era uma avaliação psicossocial para áreas de risco, né? E ele já é atuante há mais de 20 anos, trabalhando em altura, espaço confinado, em outras áreas, simplesmente a conversa fluiu, que quando eu olhei eu já estava 55 minutos com ele conversando. Essa pessoa saiu com outro semblante, que é espetacular. Isso não poderia ser feito dentro da empresa dele? 3 perguntinhas básicas. Pois é. Um amigo de mesa que... Sim. Não, né? às vezes a gente encontra muito, né? Colaborador trabalha um do lado do outro, não sabe se aquela pessoa tem uma família, não sabe quem... Não sabe. O que é que a pessoa gosta de fazer quando não está ali no trabalho, não sabe quase Os nada. próprios desejos corporativos, né? Às vezes apareceu uma vaga na empresa, como a Alexandra colocou, e o colaborador ele tem a competência para ir para aquela vaga,
mas ele não tem comunicação, ele não foi educado, não é, com os valores pessoais de conseguir se expressar, de comunicar. Então, a ele mesmo é solicitado que divulgue a vaga que apareceu, mas ele não consegue se expressar que ele desejaria completar aquela vaga, que ele teria competência para completar aquela vaga. Então, ali na empresa começa a gerar um sofrimento psíquico, né, que poderia ter sido evitado com a presença talvez de um psicólogo. E onde entra também nós, da Fonoclin, psicólogas especialistas, para estar intermediando esses conflitos que, por vezes, o psicólogo está na empresa, mas as pessoas não têm, como eu posso colocar, elas não têm a segurança, de fato, de expressar sentimentos e olhares que tem na empresa com o próprio profissional, com medo de perder emprego, com medo de serem perseguidas, mas com profissionais terceirizados, como nós da empresa, conseguimos fazer a escuta, intermediar e facilitar para as duas partes, para que aquele colaborador que estava por pequenas coisas adoecendo volte a produzir de forma que seja bom para todo mundo. Olha aí, quanta coisa legal saindo aqui, Não, né, durante esse um fator muito assim bate-papo. é aquela questão da confiabilidade, é aquela questão da ética, que muitos não têm conhecimento do nosso juramento, da nossa ética Sim, profissional sim. referente à fala dele. Né? Então, muitos ficam inseguros e ainda chegam a perguntar: o que eu estou falando aqui? Vai falar lá para o meu gerente? Vai sair falar na empresa? Não, senhora, aí explica. Então, o que é que acontece? A gente tem que, digamos, incentivar mais essas pessoas, etc., dentro da empresa, vá buscar mais o que é essa profissão, o que ela pode fazer por você. Porque você, com certeza, a partir do momento que tiver uma confiabilidade ali, você vai. Porque mesmo que aquela psicóloga já esteja dentro da empresa ali há não sei quantos anos, então existe um vínculo. Né? Então isso já nos arremete a ficar não um vou pouco. falar, fulaninha não vai adiantar, né? Mas é que tá, compete o próprio profissional ali, como eu já vi em empresa grande aqui, que eu visitei através da Fonoclin, que o pessoal chegava lá, fazia psicoterapia e falava aquelas coisas, etc. E como eu tive convívio com a pessoa, claro que ela não me relatou situações, mas ela me disse: eu não tenho esse problema aqui, Alexandra. Aqui eu tenho pessoas que eu trato assim, e dependendo das circunstâncias, eu filtro o que eu posso levar para assistente social, para o gestor ali, para que nós possamos proporcionar uma qualidade de vida dentro desse ambiente de trabalho para esse colaborador. Porque ele lá com situações, é aquela questão, nós somos um baldinho de água, abre aqui a torneira. Nós todo dia temos que consumir um pouco dessa água. Se a gente não consome essa água, uma hora vai esborrar. Então a cabecinha de muitas pessoas dentro do ambiente de trabalho vai acumulando, e ela não vai elaborando aqueles acontecimentos, vai se calando. Aí tem uma hora que a mochila está cheia, né? O balde está cheio. E aí, fazer o que com isso? Aí todo mundo tem uma predisposição, se passou por um assalto, alguma situação de estresse pós-traumático, por menor que seja, desencadear ali uma fobia, tá? Uma ansiedade generalizada, uma depressão. Aí vai para o INSS, aí se afasta, aquela coisa. Só que é como eu digo, você se afastar do ambiente de trabalho não é a solução. Você tratar esse ambiente de trabalho é a solução. Por que ele vai fazer em casa? Até porque vai estar tratando aquele colaborador e todos, ou ele pode se ausentar, mas todos os outros vão adoecer juntos. Se não cuida, uma hora ele vai voltar. Pois é. E os demais, como você acabou de falar, estão lá dentro desse contexto que tem que ser trabalhado. Se existe uma medicação, vamos inserir essa medicação, vamos inserir esse tratamento para que essas mentes deixem de adoecer, que é um grande número de pessoas afastadas por questões psicossociais, doenças, no caso, psicossociais, que, enfim, uma pessoa desestimulada com a depressão, ela não tem estímulo para nada, não tem motivação para nada. E ali o corpo adoece junto, né? Dentro desse contexto. Olha aí, gente, quanta coisa legal, quantas ideias surgindo, né? Essa questão de convênio com academias para estimular a prática da atividade física, a psicoterapia corporativa, nada melhor do que desenvolver o autoconhecimento, trabalhar esses colaboradores, a psicoterapia com líderes, né? Líderes são espelhos, muitas vezes, os colaboradores que estão vamos dizer assim, atendendo aqueles líderes, tem um líder que ouve, que escuta, que acolhe,
a tendência de se desenvolver um ambiente de trabalho mais saudável, ela cresce e muito, né? Então, agora passando para o bloco sobre o Janeiro Branco, conscientização e prevenção. Vamos lá, Paula. Qual a importância de se discutir saúde mental, especialmente no mês de janeiro, e qual a relação com o ambiente de trabalho? Como eu falei inicialmente, a saúde mental ela está em todas as esferas, né? Costumo dizer que quem um dia não teve algum problema relacionado à saúde mental ainda terá, porque somos feitos de carne e osso. Sendo assim, né, o colaborador um dia também vai passar por alguma situação que acarrete saúde mental. Mas o que fazer quando aparecer esse problema, né? Quando aparecer um colaborador com ansiedade, um colaborador com depressão. Será que a melhor alternativa seria afastar? Ou será que seria apresentar oportunidades dentro da empresa que facilitem para colaborar com aquela melhoria daquele colaborador? Porque existe possibilidade. Sempre na empresa fala, afastar é o melhor para que venha outro colaborador, ou então quem fique vai ficar sobrecarregado com a função de quem saiu e já daqui está, não é? Mas é possível, sim, trabalhar com uma pessoa que esteja passando com um problema de saúde mental. Não é? É como, eu falo sempre que é como um sol, não é? O sol ele não fica ali para sempre. Mas ele vai voltar à lua, vai voltar ao sol, então vai ser estados. Então, o colaborador sendo bem acompanhado, tanto pela empresa quanto pelas partes que ele possa facilitar a vida dele ali, é possível a gente mudar aquele roteiro e não afastá-lo, mas trabalhar junto com ele. O primeiro acolhimento tem que ocorrer lá dentro, né? Sim, Como eu disse anteriormente, ele passa a maior parte do tempo dentro daquele ambiente que ele pode ali conviver com 1, 2, 3 pessoas, como pode 10, 50 e etc. Né? Então, acontece ali, mas existe um despreparo das empresas, claro que não todas, né? Que a gente tem exemplos de empresas que são, digamos, grandes exemplos, de que tem que puxar, tem que tentar resolver para que a questão do cuidado com a saúde mental não seja só o mês de janeiro, seja todos os meses do ano. Eu acho que o Janeiro Branco simboliza, né? Poxa, é campanha, mas a questão é se trabalhar no dia a dia sempre. Carla, e quais seriam então os sinais e sintomas mais comuns de problemas de saúde mental que podem se manifestar no ambiente de trabalho, dentro da sua rotina, da sua prática? Eu acredito que assim, a gente tem vários, né? Síndrome do pânico, estresse pós-traumáticos, tem várias coisas que podem, né, dali do ambiente de trabalho, estar desencadeando. E aí, quando a gente fala da doença em si, a gente pode pensar na melhoria, né? A gente tem itens e itens e itens para citar. Mas o que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode fazer para evitar esse adoecimento, né? Com a rotina. Inclusive, rotina é uma das coisas principais para que a gente afaste o adoecimento mental, né? Uma rotina criada. Atividade física, como a Ana Paula já colocou, né? Importantíssimo. Mas dentro da atividade física, a gente às vezes vai, eu falo por mim, vou para cumprir, eu sei que vai ser muito bom para minha saúde. Mas eu preciso ter um hobby. Algo que eu vá lá, que eu faça e que o tempo passe, que eu sinta prazer do início ao final. Então, essas pequenas coisas, né, que a gente vai juntando, dormir bem, se alimentar bem, né? As pessoas que estão ao nosso redor é super importante. Então, no ambiente de trabalho, em casa, esse núcleo aí, ele faz com que a gente se mantenha, né? E evite as doenças. Isso, que a gente se mantenha bem, né? Isso, inclusive o Janeiro Branco, ele é uma campanha de 2014, iniciada aqui no Brasil, mas que vários países já fazem parte, né, da campanha, e é voltada para o Janeiro Branco em sequência de que, quando a gente muda o ano, a gente tem esse planejamento. Quero fazer isso, eu tenho desejo de fazer isso. Então, o Janeiro Branco é o branco, né, as páginas em branco que a gente tem para escrever, para colocar expectativas, né? O que é que eu posso fazer para melhorar, né? E aí, depois que a gente faz tudo isso, que a gente cria as expectativas, que a gente, se não tiver, tudo que eu fiz não foi legal, não funcionou. Vamos para quê? Psicoterapia,
psiquiatra, o que é que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem essas listazinhas para a gente fazendo, pontuando, e se não conseguir, né? Tentei, não foi, vamos logo para buscar ajuda, né? E tá apto para dizer, eu quero ajuda, preciso de ajuda. A Inês, pegando esse gancho da ajuda, como as empresas podem apoiar seus colaboradores na busca por saúde mental, não só no Janeiro Branco, mas ao longo do ano? Escutando ele, dando a oportunidade dele expor o que ele gostaria de ter naquele ambiente, o que ele gostaria de modificar naquele ambiente, o que ele gostaria, digamos, que fosse compor toda a situação ali do dia a dia para que ele pudesse, digamos ali, evoluir, ele bater as metas, etc. E é isso que falta um pouco, porque quando ele vai para o gestor, a primeira coisa que ele quer saber, claro que eu não estou dizendo que são todos, tá? Mas que ele quer logo saber as metas, isso, o que é que a gente tem para fazer, o que é que a gente tem para vender, o que é que a gente tem para instalar, etc, etc. Em primeiro lugar, a gente tem que o quê? Verificar. A gente tem isso para fazer. Mas como é que a gente pode fazer isso? E a ideia, às vezes, é uma coisinha simples, é uma organização básica. Eu tiro isso porque eu também tenho uma empresa e ali eu gosto de, vamos aqui, como é que você acha que a gente pode começar esse projeto? Como é que você acha que nós poderemos informar, etc, etc, etc? Por quê? A partir do momento que você não dá oportunidade ao outro, o outro tinha coisas legais para colocar ali na mesa, mas tu não deu oportunidade. Ele saiu quietinho, calado. E o que é que você fez? O que você, como gestor, alguns gestores fazem a mesma coisa, não escutar ninguém, não dar oportunidade, e o cara vai lá fazer, sabe por quê? Obrigação e não prazer. Aí eu me volto e pergunto para você, gestor, que está nos assistindo. Vocês estão preparados? Vocês desenvolvem esse olhar dentro das organizações às quais vocês fazem parte? Da escuta, do olhar atento, do acolhimento, de procurar saber o que está passando, o que aquele colaborador vem sentindo, por que ele não tem conseguido atingir os resultados esperados. Vamos continuar agora com a integração NR1 e Janeiro Branco, ações práticas. Paula, como podemos criar uma cultura organizacional que priorize a saúde mental de forma contínua, não apenas no Janeiro Branco ou em resposta à NR1, mas que de fato faça parte do DNA daquela empresa? Sim. Quando fala criar uma cultura, já me remete a algo muito grande, né? Porque mexer numa cultura da empresa é algo muito peculiar, muito lento, que requer um tempo muito maior do que a gente pensa. Mas eu acho que a empresa, a grande maioria das empresas, precisam de ajudas, né? É aí onde entra, por exemplo, a Fonoclin mesmo, para poder ser parceira, para indicar como fazer programas de ações que ajudem ali na saúde mental o ano inteiro para aquela empresa, programas para associar a atividade física, para de repente levar um profissional de atividade física para a empresa ou ficar parceiras de academia, como tem o Gympass, que eu posso citar, que viabiliza o colaborador pagar por muito pouco e se associado a várias academias de Maceió, por exemplo, né? Então, se a empresa, ela até então não conseguiu se organizar para a saúde mental, ela se atentar que agora, com a entrada da NR1, é necessário, sim, solicitar ajuda, solicitar parcerias, para que junto com a empresa se faça um trabalho o ano inteiro, contínuo, para que aqueles colaboradores entendam que eles não estão apenas ali para trabalharem, mas que eles não são permissíveis também a adoecer. A adoecer eles são permissíveis, mas que se adoecerem, existe ali um tipo de acolhimento e de uma preocupação, né? A ansiedade, por exemplo, eu costumo usar como citar que para cada pessoa ela tem um começo, né? Mas existe uma associação que ela está muito associada ao sentimento de desamparo, ao sentimento de medo. Então, aconteceu aquele sentimento de desamparo, de medo, de excesso, de preocupação. Qual seria a raiz na empresa, não é? Como a gente pode melhorar? Porque
certamente nem todo excesso de trabalho pode ser diminuído, mas ele pode, mas ele pode ser viabilizado, ele pode ser mesclado para que aquele colaborador que esteja em excesso, ele diminua a carga sem necessariamente precisar que entre outra pessoa, mas que todos colaborem ali para aquele momento atual que ele está passando. Só colaborando assim com a sua fala, essa questão da gente sair da zona de conforto e incentivar o outro também a sair da zona de conforto, porque o gestor está ali, mas a gente sabe que existe uma zona de conforto que aquele colaborador ali, ele acha, não, estou aqui, tá bom, daqui a pouco vou para casa, no final do mês tem meu dinheiro, tudo. E ele, por si só, que era para pensar no bem-estar dele, muitas vezes ele não está pensando, ele entrou numa zona de conforto. Então, uma empresa, ela pode proporcionar uma linha de informação através de uma palestra, através de eventos, através de incentivos dentro do próprio bloco profissional ali, onde vai bater o meta, vai ter uma coparticipação isso. Fez isso, vai ganhar uma premiação. Então, são formas que a empresa, após um diagnóstico, após uma avaliação, essa questão de uma equipe, né? Porque é o seguinte, se ela vai fazer lá e quer um diagnóstico, tem a questão psicológica, mas tem a questão de outras áreas também que vão analisar para quê? Ninguém vai chegar lá sozinho, não adianta só cuidar um lado e não cuidar do outro. Né? Um educador físico, um fono, um médico ali, enfim, todos têm para contribuir muita coisa. Compete algumas empresas saírem da zona de conforto e buscar essas linhas de informação para empurrar os seus colaboradores a entrar nessa busca ativa de qualidade de vida no ambiente de trabalho, porque com certeza vai repercutir em outras áreas da vida dele. Maravilha. E quais seriam, Carlos, os principais desafios que as empresas enfrentam ao tentar implementar ações de saúde mental e como superá-los? Eu acho que o principal talvez seja a falta de conhecimento mesmo, de como eu posso levar isso aqui, né? O que é que eu posso fazer? Eu vou ali chamar um profissional para dar uma palestra um dia, mas um dia não vai resolver, né? Ele não vai conseguir isso, não vai ter feito um programa um programa. Isso tem que identificar, né? Tem que fazer uma avaliação, a gente tem que ver sobre qual empresa a gente está falando, né? Qual a problemática, né? Essa empresa atende quem? É uma empresa que atende muita gente, são muitos colaboradores para a empresa, é uma empresa que é mais mecânica, o que é que a gente, né? O que é que a gente faz aqui? Para então conseguir ver os pontos e ter um programa, e um programa que funcione, né? Porque também para ter um programa, para dizer, não, a gente está aqui dentro da norma e a gente está usando. Não, mas aí foi como está sendo colocado, né? Está sendo colocado em prática, as pessoas estão de fato sendo ouvidas, os colaboradores estão satisfeitos, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então tem que ser um programa que funcione, né? Eles abrirem a mente para isso. Que ele poderia começar através do inventário psicossocial para que nós pudéssemos ter um diagnóstico ali e implantar um programa ali. Porque nem toda empresa vai ter todas as faltas. Tem empresa que vai ter falta só vinculado a isso, mas acaba repercutindo. Mas o principal, né, que elas estejam com a cabeça, com a mente aberta. Porque, né, como desafio, né, o novo assusta, né, e gera dúvidas, né, gera resistência, pode gerar, então... Na cabeça de alguns custo. Isso, né? São N desafios que as empresas podem enfrentar para vir a implantar realmente ações de saúde mental. Muitas vezes a pessoa não quer se expor, se retrai, se esconde, é aquele que mais precisa, não consegue se expor, porque talvez a empresa não tenha habilidade de como saber chegar, de como saber fazer. Acho que serão N desafios que as empresas enfrentarão com essa nova reformulação, essa nova questão da NR1, mas eu já gostaria de dizer aqui que temos um time de ouro, como vocês podem ver, e que nós na Fonoclin estamos prontos para ajudá-los, empresas, parceiras, clientes nossas, nesse quesito da NR1, da reformulação, da implementação. Já começamos agora com Janeiro Branco, com várias ações, né, atividades nas empresas. Então, gente, já estamos nos aproximando do final do nosso Fonocast, mas eu gostaria muito que cada um de vocês trouxesse um breve relato
em relação a lições, a momentos, a vivências de vocês que fizeram com que vocês aprendessem com esses casos e, e são meios, até servem de instrumentos para vocês aplicá-los em diferentes contextos, se viram de aprendizagem para vocês. Quem quer começar? Eu acho que, para mim, é uma troca muito grande. Assim, eu não sei se é porque os outros dias eu faço outro trabalho dentro da psicologia, que é a psicologia do tráfego, mas ali, o momento de estar com os colaboradores, de receber, de ouvir, de ter essa escuta atenta, de perguntar como é que tá, e ele olhar para você e dizer, faz tempo que não me perguntam como é que eu estou. Que não se interessam por interessam. você, naquele cuidado. E agradecer, e é um público que agradece muito. Ai, muito obrigada, mas a senhora me tratou tão bem. Mas assim, a gente só está fazendo o trabalho da gente, sendo humano, claro, né? Que antes de qualquer coisa a gente tem que ser humano com as pessoas, olhar nos olhos dela, falar, dizer que tá ali, que entende, perguntar como é que foi, perguntar quando a gente pergunta quanto tempo você está na empresa. Tem gente que fala com a maior felicidade, estou há 20 anos, já casou na empresa, já está esse tempo inteiro, eu quero ficar lá até me aposentar. Então, assim, tem algumas partes negativas, mas tem muita coisa positiva, né? Você vê o brilho nos olhos deles ainda, apesar de estar tanto tempo num lugar só. Às vezes no setor, às vezes a pessoa que entrou lá para a limpeza, eu entrei em serviços gerais, mas tenho o maior orgulho de dizer, eu fui lá, eu fiz o fundamental, eu fiz o ensino médio, hoje eu estou no escritório. A felicidade que a gente fica, né? De ver a evolução e o crescimento e a felicidade que validar todo aquele, né, tudo. Histórico da pessoa, de empenho, de esforço. Isso, um crescimento assim que você, quando termina tudo, eu vou lá e parabenizo. Maravilha. Porque é lindo de ver, né, o crescimento. Isso. Paula? Sim, eu tenho uma história para contar bem bacana, que foi quando houve um acidente de trabalho e a empresa disponibilizou o atendimento psicológico da Fonoclin para facilitar ali aquele momento. E assim, quando eu comecei a fazer o atendimento, eu percebi que a família vinha sofrendo muito pela situação do acidente de trabalho e foram disponibilizadas em torno ali de umas 15 sessões. E nessas 15 sessões, consegui mergulhar e dar o melhor que eu poderia dar. E você viajava, né, Paulinha, para ir? Ia na casa das pessoas. Isso, o atendimento domiciliar. E ao final desse atendimento, a família deu flores, né? E eu entendo que a família deu flores para dizer tanto para mim, quanto para a empresa, quanto para a Fonoclin, obrigada. Obrigada por ter me escutado, obrigada por ter me entendido, obrigada por ter enxugado as minhas lágrimas quando eu precisei ser enxugadas. A minha dor, ela continua, mas você conseguiu facilitar que ela diminuísse de alguma forma. Isso, para mim, foi assim, uma iniciativa da empresa de levar a Fonoclin para um atendimento de um acidente de trabalho para ofertar à família um acolhimento, um presente, assim, de profissional mesmo, de poder sentir essa sensibilidade de todas as partes. Ou seja, Paula, diante de uma tragédia, né? Sim. Que a finitude Sim. da vida, a gente sabe que é a coisa mais certa que a gente tem, Sim. mas que ninguém está pronto para isso. Mas diante de uma tragédia, você soube encaminhar de uma forma que trouxe conforto para a família, né? Entendimento, Sim. tornou aquele processo dolorido e sofrido algo mais leve e que poderia ter tido um desfecho muito pior, Sim. né? De revolta, de angústia, que foi de vingança. Foi o nível que eu encontrei a família foi exatamente essa expressão de sentimento que você está colocando. Mas a cada consulta, a cada palavra trocada ali foi diminuindo e foi ressignificando ao ponto da família dar flores. É como se diz a palavra acidente, né? Acidente. Com Exatamente. certeza ninguém queria ter provocado aquilo. E né? elas falaram ainda assim, eu nunca vi isso na minha vida, uma empresa fornecer atendimento psicológico. Então, esse fechamento é o que dá sentido, de fato, a nós psicólogos. Sabermos que com tão pouco, no final, a gente conseguiu alcançar uma minimização de sofrimento
de qualquer que seja ali o início dele. É por isso Entendo. que, assim, vale muito a pena trabalhar com saúde e segurança do trabalho. Olha que desfecho lindo que tivemos de uma situação caótica, uma tragédia de um acidente de trabalho que culminou com a morte de um colaborador e a empresa contratou os serviços de psicologia da Fonoclin e no meio do caminho houve um desfecho positivo, porque houve um entendimento por parte da família sobre esse acidente, houve um conforto, houve um afago, suavização de dor, né, de momento da mais pura tristeza e de sofrimento. De alguma forma, essa família encontrou o consolo, o conforto, o entendimento. Maravilha. Alexandra, o que é que você traz para a gente aí de experiência? Quando a Paula me colocou agora, colocou para nós aqui esse relato, né, essa experiência, eu voltei a muitas coisas, porque esses anos que eu trabalho na medicina do trabalho, prestei muito serviço juntamente com a empresa a famílias que passaram por acidentes, passaram por perdas, passaram, digamos, por assaltos brutescos, foram reféns, aquela questão toda. Mas hoje eu estou do outro lado também. Hoje eu sou empresária há 8 anos e hoje eu lido, em média, com 35 pessoas. Mas quando ela falou aqui, eu trouxe aquela questão do que o gestor pode proporcionar e muitas das vezes não deixa, e ele deixa de ter coisas positivas no futuro. Uhum. Eu tenho um funcionário, digamos, está conosco há muitos anos, ele entrou com um tipo de capacitação, hoje ele tem outro tipo de capacitação, hoje ele coordena 20 pessoas para que eu possa estar mais offline, um pouco mais tranquila, pelo fato de que eu proporcionei para ele conhecimento. Aí já foi para curso em São Paulo, dentro de fábricas, aqui dentro, etc., tudo, enfim. Então, é isso que os gestores precisam um pouquinho observar em quem eles podem investir. E na época eu tive um feeling de observar, de olhar e passar para o meu sócio de que nós poderíamos investir. Então, quantos desse meu funcionário não tem em várias empresas que podem trazer uma qualidade de vida para ele e para os demais, porque ele acaba transmitindo uma segurança, tanto é que tem coisas que os colaboradores já se reportam a ele, e ele, por uma questão de já ter adquirido uma identidade própria, pelo fato que houve uma oportunidade dada, é diferente. Então, é isso que eu falo assim, que é uma experiência que eu levo para a minha psicologia, eu levo para as minhas perícias, e eu levo para mim, para lá, mas eu não entrei sabendo de nada, mas uma pessoa dessa me ensinou. Então é isso que muitos gestores precisam, parar, observar e deixar que talvez alguém venha te ensinar alguma coisa, para que você no dia a dia possa incentivar, estimular e multiplicar essa fala, esses acontecimentos dentro da medicina do trabalho, para que o adoecer seja algo do passado. Maravilha. E assim, eu trago a questão de, durante os meus atendimentos como médica examinadora, em algum momento eu também questiono e pergunto sobre o sentir-se bem naquela organização, se o colaborador, ele acorda feliz, satisfeito, com propósito, animado para vir, para ir trabalhar, para fazer, para dar o seu melhor, para fazer 1% melhor, para ser 1% melhor do que foi ontem. Eu acredito que empresa nenhuma precisa ficar com receio desses questionamentos. E é uma grande satisfação durante esses atendimentos quando eu escuto e vejo a maioria dos colaboradores proferindo palavras como: doutora, aqui é a minha segunda casa. Doutora, eu me criei aqui. Aqui é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Eu quero envelhecer nessa empresa, eu quero me aposentar nessa empresa. Ah, isso aqui para mim é uma beleza. Então, são vários comentários. Isso dá uma sensação de plenitude, de gratidão, de validação de que você está ali no caminho certo, fazendo a coisa certa. Como não me estimular? Como a pessoa não se sentir estimulada? Não é isso, gente? Exatamente. Então, eu gostaria de dizer que iniciamos o ano com uma conversa fundamental
que é falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho, conectando a legislação com a prática através da vigência, agora em maio de 2025, da NR1 e do Janeiro Branco. Agradecemos profundamente as nossas colaboradoras, no sentido da saúde mental, as nossas psicólogas, né? Ana Paula, Ana Carla, Alexandra Vander, por nos guiarem nessa discussão tão necessária. E que este episódio possa inspirar vocês, gestores, em criarem, idealizarem ações concretas em suas empresas e em suas vidas. Lembrem-se, investir em saúde mental é investir no bem-estar de todos. Fiquem ligados em nossas redes e até breve. Obrigada.